Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aló Fontoura. É um prazer estar de novo aqui com vocês no canal da Certa Odontologia no YouTube. Tá? E hoje, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos conversar sobre uma outra área bastante importante da odontologia, que é a terapêutica medicamentosa. Tá? Esse nosso tema, terapêutica medicamentosa, ele vai aparecer ao longo das nossas aulas, divididas em 4 blocos temáticos. Eu vou explicar isso para vocês já já. E hoje nós vamos gravar um vídeo, então, de 40, 50 minutos, conversando sobre controle de dor inflamatória e odontologia. E aí já vem uma definição nova, uma terminologia que eu acho que é importante no primeiro slide a gente já discutir. Não se usa mais, tanto em odontologia quanto em medicina, a terminologia de medicações para controle de dor ou medicações para controle de inflamação. A gente sabe que hoje não existe dor sem inflamação, não existe inflamação sem dor. Então, aquela ideia original, se tem dor, toma-se um analgésico, tem inflamação, toma um anti-inflamatório, isso é uma terminologia em desuso. A gente vai ter que entender que existem drogas que são muito boas em controlar processo álgico, dor, existem drogas que são muito boas em controlar edema, processo inflamatório, mas a gente tem que pensar nas duas coisas juntas. Como vai aparecer escrito no slide, não existe dor sem inflamação, não existe inflamação sem dor. E aí, de tudo que a gente tem no mercado, né, o que a gente deve usar, quando usar, em que situações, e no final, talvez, o maior questionamento, por quanto tempo usar medicamentos para controle de dor inflamatória em odontologia. Tá? Nós vamos basear isso muito que a gente está discutindo no livro de terapêutica. Tá? Eu tive o prazer de, alguns anos atrás, escrever um livro junto com vários amigos, vários colaboradores, um livro de farmacologia e terapêutica medicamentosa, né? Como a gente vê aí na sinopse do livro, a primeira parte ela é uma base de terapêutica básica, anamnese, farmacotécnica, via de administração, fisiopatologia da dor, vários professores convidados escrevendo alguns capítulos desse. No capítulo 5, a gente entra em controle de dor inflamatória, depois anestésicos locais, controle de ansiedade, uso racional de antibiótico, e a gente termina essa primeira parte do livro falando de prescrição em odontologia. E depois a segunda parte é que eu considero os protocolos. Eu convidei professores de diversas especialidades para conversar sobre os protocolos medicamentosos nas suas especialidades: endo, pério, implante, odontopediatria, estomatologia, cirurgia oral, e um capítulo terminando sobre o efeito adverso de medicamentos na cavidade bucal. Mas qual o nosso objetivo nessas nossas videoaulas que a gente vai ter, esses 4 temas de vídeo, esses 4 encontros de videoaulas que a gente vai ter? Tá? Na primeira delas, a gente está falando, nós vamos conversar o capítulo 5 do livro, que é o capítulo Controle de Dor Inflamatória, que é o que a gente vai conversar hoje, e na sequência nós vamos conversar sobre farmacologia dos anestésicos locais, sobre drogas para controle de ansiedade, benzodiazepínicos, óxido nitroso, e a gente termina conversando no capítulo 8 e na nossa videoaula 4 de terapêutica medicamentosa, abordando o uso racional de antibióticos em odontologia. Tá? Então, assim, quem já teve a oportunidade de assistir o primeiro vídeo que já está no nosso canal, que eram de emergências médicas, do SOS Odonto, tá? A gente viu que vamos dizer assim, o módulo de emergências médicas ele vai ser abordado em 5 videoaulas diferentes, e o módulo de terapêutica medicamentosa ele vai ser abordado em 4 aulas diferentes, sendo controle de dor inflamatória a primeira deles. Tá? Quando eu faço os cursos de terapêutica medicamentosa, né, os cursos, normalmente o que eu faço? Eu faço brincando, como a gente vê aqui no canto esquerdo, em cima de perguntas e respostas. Né? Então eu brinco dizendo que quando você vai assistir 8 horas de um curso de terapêutica, começa a bater o desespero de quanto tempo falta para acabar esse curso. E eu brinco dizendo que em cada tema deles a gente discute 10 perguntas e respostas. Então, eu até brinco dizendo, vamos à contagem regressiva. Faltam 40 perguntas para acabar a nossa aula. Tá? Então, vamos lá. Para a gente aqui hoje, a brincadeira é mais suave, a gente tem 10 temas para abordar. Que 10 temas são esses que nós vamos abordar hoje, misturando um pouco, claro, todos eles, para a gente conseguir concentrar nossa aula em 40, 45 minutos no máximo. Então, o primeiro tópico é por que sentimos dor,
tá? Nesse primeiro momento, a gente vai até a pergunta 3, a gente vai ter a ideia de original, que dor e inflamação são coisas distintas. Então, nós vamos discutir por que sentimos dor, logo depois, como controlar a dor, estamos falando apenas de dor. Na pergunta 3, a gente começa a entrar como ocorre a inflamação. E aí, a hora que a gente entender como ocorre a inflamação, vai ficar bem claro que dor e inflamação são coisas inseparáveis. E aí, a partir daí, a gente vai entender que para controlar a dor inflamatória, a gente tem, como está aqui na pergunta 4, dois grupos principais de drogas: os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Talvez seja um dos pontos mais importantes do nosso bate-papo de hoje, entender vantagem e desvantagem de cada um. Tá? Eu vou colocar a minha opinião de eu preferir, tá? Eu prefiro utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais no meu dia a dia, tanto de consultório quanto de curso, mas aqui não existe o certo ou o errado. Tá? Não é certo ou errado usar um ou usar outro. A gente vai botar as possibilidades. E aí, na pergunta 5 e 6, nós vamos discutir. Ótimo, você optou por usar anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Como é que eles atuam? Quais as melhores opções? Tá? Não se preocupe, gente, que eu não vou trazer nada de diferente do que todo mundo utiliza no dia a dia de consultório. Para mim, os melhores anti-inflamatórios não esteroidais continuam sendo em odontologia a nimesulida, não nessa ordem necessariamente, mas a nimesulida, o ibuprofeno e o diclofenaco. Vamos entender por quê. Na pergunta 7, a gente vai falar da dipirona, realmente única droga que a gente usa de rotina, que é um analgésico de ação periférica. Eu já adianto e vou explicar o porquê mais à frente, que tirando o fato do paciente ter uma alergia, algum tipo de intolerância à dipirona, eu sempre digo para os meus alunos que não existe um motivo para a dipirona não ser o analgésico de primeira escolha em odontologia, tá? Em todas as situações, salvo situações de reações alérgicas ou qualquer outro tipo de reação adversa ao medicamento. Tá? Na pergunta 8, a gente volta a falar um pouco de corticoide, de esteroidal. Não é o que eu uso no dia a dia, mas a gente vai abordar também vantagens e desvantagens e o que utilizar, a dexametasona e a betametasona. Até a pergunta 8, a gente só está falando de drogas de ação periférica. Então, a gente na pergunta 9 tem que comentar um pouquinho sobre os analgésicos de ação central. Não são o dia a dia da odontologia, mas são medicamentos que a gente precisa lançar a mão algumas vezes, os derivados da morfina. E a pergunta 10 é para a gente fazer um esboço do quanto tempo utilizar medicações para controle de dor inflamatória, e eu vou mostrar para vocês qual é o meu protocolo. Tá? Não existe, dentro de farmacologia, não existe uma verdade absoluta, mas eu vou mostrar para vocês o que eu uso no dia a dia, o que a gente usa nos cursos da Certa Odontologia, tá? Como medicação. Então, indo nas nossas perguntas, nas nossas 10 perguntas para a gente acabar a aula, vamos entender nesse slide uma coisa simples. Por que eu sinto dor? Na verdade, por que eu sinto qualquer coisa? Eu passei muitos anos da minha vida dando aula de anatomia em graduação, de neuroanatomia, de neurofisiologia. Eu dizia uma frase bem clássica quando falava de sistema nervoso central e periférico para os alunos, dizia: pessoal, esqueça aquela história de que a gente enxerga no olho, que a gente sente cheiro no nariz, que a gente sente gosto na boca. Por quê? Porque, na verdade, sentir cheiro, sentir gosto, ouvir alguma coisa, enxergar alguma coisa, sentir alguma coisa, inclusive dor, significa interpretar. E a única parte do nosso corpo capaz de interpretar alguma coisa é o sistema nervoso central. Então, o que esse slide bastante simples mostra para a gente é se eu manipulo um dente, se eu manipulo um tecido mole, vamos usar a boca como referência, sem anestesia, se eu começo a pegar uma broca e mexer num dente sem anestesia, por que esse dente dói? Por que essa pessoa sente dor? Simples, porque naquela polpa dentária existem nociceptores, receptores de dor, que eles são sensibilizados. Uma vez sensibilizados, esse paciente não está anestesiado, não tomou nenhum remédio, vai ocorrer uma transmissão nervosa, tá? E essa transmissão nervosa vai cruzar no tronco encefálico para o outro lado, vai chegar no sistema nervoso central, no córtex, onde vai ocorrer a interpretação. Tá? Então, a sequência sensibilização, que é como se fosse estimulação, transmissão e interpretação, é uma sequência clara porque eu sinto qualquer coisa, não necessariamente dor, mas vamos usar a ideia. Eu sinto dor, dor é uma sequência de sensibilização, transmissão e interpretação. Ótimo, até aí beleza.
Então, vamos para a pergunta 2, que o desenho continua o mesmo, só que a pergunta mudou. Se dor é uma sequência de sensibilização, transmissão e interpretação, como controlar a dor? Simples. Se eu consigo fazer, impedir ou pelo menos diminuir a sensibilização ou diminuir a transmissão ou diminuir a interpretação ou até terminar com uma dessas etapas, se eu impeço a cadeia de acontecer, claro que eu estou impedindo por enquanto a dor. Obviamente, enquanto eu estou trabalhando nos nociceptores, enquanto eu estou trabalhando nos neurônios, eu estou fazendo um controle periférico da dor. Então, qualquer medicamento que atue aqui é um medicamento de ação periférica. Se eu uso medicamentos que atuam no córtex, tá? Ou seja, na interpretação, eu estou fazendo um controle central da dor. Mas, de qualquer maneira, eu estou controlando a dor. Tá? E aí, vamos resumir, não estão todas as drogas aqui, tá? Vamos botar para cá a câmera, tá? Mas vamos resumir mostrando o seguinte. Aqui eu tenho 7 coisas escritas: anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios esteroidais, anestésicos locais, o óxido nitroso, os opioides, ou seja, os analgésicos de ação central, outras drogas de ação central para sedação e anestesia geral. O que esse slide está me dizendo é: se os anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, eles impedem a sensibilização, eles impedem a dor. Portanto, todo anti-inflamatório não esteroidal e todo anti-inflamatório esteroidal é um analgésico. Assim como o nosso anestésico local é um analgésico, assim como o óxido nitroso é um analgésico, assim como os opioides, esses sim, são chamados de analgésicos de ação central, assim como qualquer tipo de sedação é uma analgesia, assim como a anestesia geral cria um quadro de anestesia. E aí, para a gente entender o que nós vamos discutir na pergunta 3 em diante, vamos pegar esse próprio slide aqui, essa própria ideia desses 7 medicamentos, e imaginar que a nossa aula se chamasse controle de dor inflamatória em casa, não no consultório. Então, se eu pego o que esse slide está mostrando, ótimo, eu posso fazer um controle de dor em casa com os não esteroidais, com os anti-inflamatórios esteroidais. Eu não posso fazer controle de dor em casa com anestésico local, eu não posso fazer controle de dor em casa com óxido nitroso, com opioide eu posso, com sedação eu não posso, com anestesia geral eu não posso. Então, tirando o que eu não posso, por esse slide, teoricamente, se esse slide fosse a verdade absoluta, só existiriam 3 maneiras de eu controlar a dor de uma pessoa, né, num pós-operatório, por exemplo, em casa. Ou controlando a sensibilização com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, tá? Ou controlando a interpretação com o uso dos opioides. Eu estou dizendo se esse slide fosse uma verdade absoluta, porque a dipirona trabalha um pouquinho diferente, ela não está nesse slide. Mas se esse slide fosse a verdade, tá, absoluta, a nossa aula agora, o nosso objetivo era quando eu uso não esteroidal, quando eu uso esteroidal, quando eu uso opioide. Só que até esse momento a gente falou especificamente de dor. Está na hora de falar um pouquinho de inflamação. E a ideia é bem clara, né? Normalmente na aula, no momento da aula, eu brinco sempre dizendo o seguinte: a melhor maneira da gente entender inflamação, como ela acontece, não dor, mas entender inflamação, eu brinco muito na aula, imagina que eu estou andando, dando uma aula, de repente eu dou uma canelada, tá, numa cadeira, numa mesa. Tá? E ninguém vai achar estranho que no dia seguinte, se você olhar para a minha canela vai estar vermelha, vai estar quente, vai estar inchada e vai estar doendo. Eu gosto sempre de usar a perna como exemplo, um braço como exemplo, porque nenhum paciente liga para a gente no pós-operatório de um siso reclamando que quando ele olha o local da incisão que a boca está vermelha. Tá? Ninguém liga para você dizendo que a boca, que aquela região que você operou está quente. A gente dentro da boca, a gente só consegue entender a reclamação do paciente de dor e de edema. A de calor e de rubor ficam mais complicadas até visualmente para a gente e para ele. Então, usando a perna como exemplo, uma pancada, tá? É bem fácil de entender. E aí a gente tenta entender esse processo todo, é uma parte, numa aula presencial, é uma parte bastante interessante, onde cada um começa a falar uma coisa e eu no quadro vou escrevendo palavras soltas, alguém fala, houve destruição celular, a gente escreve. Aí alguém fala fosfolipídio, a gente escreve. Alguém fala vasodilatação, a gente escreve. E aí, de acordo com essas palavras vão surgindo meio que perdidas,
a gente vai juntando essa linha de raciocínio. Nesse slide aqui, para facilitar a nossa videoaula, a linha de raciocínio está pronta. Então, vamos usar a minha perna como exemplo. Se eu estou andando numa sala de aula e eu dou uma pancada na canela, por que no dia seguinte, algumas horas depois, por que minha canela está vermelha, inchada, quente e doendo? O processo é bem simples, vamos simplificar ele bastante. Eu tive um trauma, tá? E essa analogia a gente pode fazer com a boca, claro. Quando eu tive esse trauma, quando eu tive essa pancada, ocorreu uma destruição celular, tá? Qual é o componente mais importante do ponto de vista quantitativo da membrana celular de humanos? Fosfolipídio. Essa destruição celular libera ali no local uma grande quantidade de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, por um processo que a gente vai ter que entender um pouquinho mais à frente, eles são degradados, né, na cascata da inflamação, eles são degradados e formam dezenas, centenas de mediadores químicos da dor inflamatória, que a gente vai entender, e, o que é importante, alguns desses mediadores sensibilizam nossos receptores, portanto, causam dor. Alguns desses mediadores causam um aumento da permeabilidade vascular, tendo extravasamento de exudato de plasma da minha corrente sanguínea, a área fica inchada, daí o tumor. Alguns mediadores químicos causam uma vasodilatação na região. Se os vasos estão mais dilatados, vai passar mais sangue. Se vai passar mais sangue, vai ficar mais vermelho, daí o rubor. Se vai passar mais sangue, se a minha circulação vai ser acelerada, eu tenho o calor. Então, essa é a ideia bem clara. Então, o que esse slide mostra não tem jeito. Se eu tive um trauma, eu vou ter destruição celular, eu vou ter liberação de fosfolipídio, eu vou ter formação de mediador químico e eu vou ter dor inflamatória. Tá? Ou seja, vamos jogar isso para a boca. Eu estou dizendo que se eu faço uma extração de dente, se eu removo o tecido cariado, se eu faço uma raspagem subgengival, se eu faço um implante, ou seja, se eu faço qualquer tipo de trauma tecidual, eu vou ter uma destruição celular, eu vou ter a liberação de fosfolipídio, eu vou ter a formação de mediadores químicos, eu vou ter o processo de dor inflamatória acontecendo. Isso não quer dizer necessariamente que meu paciente vai ter que tomar um anti-inflamatório forte, tá? Talvez a gente passe até uma droga só com ação analgésica, até mesmo SOS em caso de dor, como a dipirona. Mas o processo de dor inflamatória vai acontecer, tá? E aí, esse slide mostra o ponto importante para a gente. Se a gente imaginar essa cascata, não existe inflamação sem dor, não existe dor sem inflamação. O que existe, sim, é dor inflamatória, que ela pode ser aguda, que tem tudo a ver com a odontologia em quase todas as nossas especialidades, tá? Ou crônica, que tem muito a ver com a DTM, com quem trabalha com nevralgia do trigêmeo, mas que tem muito a ver com áreas médicas, aqueles pacientes que vão ser importantes para a gente entender, que fazem uso de um mesmo medicamento por semanas, meses, até ininterruptamente. O que não é o nosso caso, onde a gente usa medicamentos para controlar a dor inflamatória durante poucos dias, exagerando aí uma semana, 10 dias, em casos muito, muito extremos. Então, a gente entendeu que a partir de agora, a gente controla dor inflamatória. Mas aí a gente chega no ponto mais importante. Vamos voltar no slide anterior, eu estou adiantando, mas é a mesma imagem do slide anterior, onde a gente via. É fácil entender que a minha pancada, é fácil entender que minha alavanca, que a minha cureta, que o meu implante, eles causam trauma. É fácil entender que o trauma destrói células. É fácil entender que as células destruídas liberam fosfolipídios. Mas essa parte aqui, tá, merece um pouco mais de atenção. Como que os lipídios, a liberação de lipídio forma mediadores químicos? E aí, de maneira bem resumida, a gente entra na cascata da inflamação, tá? Onde, uma vez que eu tenho fosfolipídio liberado, tá, eu tenho a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2, que ela degrada esse fosfolipídio em diversas substâncias. A que é importante para a gente agora é o ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, sobre a ação de dois grupos enzimáticos, tá? Do lado esquerdo, a via da lipoxigenase, do lado direito, a via da ciclooxigenase, eles são degradados em diversos mediadores químicos. Mediadores químicos, antigamente chamados mediadores químicos da inflamação, hoje chamados simplesmente mediadores químicos ou mediadores químicos da dor inflamatória. Tá? Chama atenção aqui
três grupos principais de mediadores: leucotrienos, tromboxano e prostaglandina. Esses são os que merecem a nossa atenção maior, tá? E são esses mediadores químicos que fazem, tá? Que causa dor, calor, rubor e tumor. Só que aqui entra um ponto muito importante. É a hora que eu paro a aula e pergunto o seguinte, né? Que eu sempre faço. Gente, inflamação é uma coisa boa ou ruim? Né? E aí, normalmente, em aula de graduação, o pessoal falava, inflamação é boa porque é cicatrização, tá? Reparação tecidual. E aí eu de cara perguntava, se a inflamação é boa, por que a gente usa um anti-inflamatório? Então, para a gente resumir, eu costumo dizer que inflamação, ela é, não a dor, agora estou separando. Inflamação, ela é um mal necessário, tá? Se você perguntar, por que eu quero que meu paciente sinta dor no pós-operatório? Não, eu não quero que ele sinta dor, tá? Então, vamos controlar a dor. Mas por que é importante que ele tenha o edema? Por que é importante que ele tenha o extravasamento? Por que é importante que ele tenha o aumento dos capilares na região para a chegada de defesa, para a chegada de fatores de cicatrização? Então, na realidade, inflamação, ela é uma coisa que pode incomodar o paciente, mas ela é importante. Então, claro que eu não quero que o meu paciente fique absurdamente inchado, tá? Porque nenhum paciente nosso reclama que o rosto está vermelho, ele reclama que o rosto está quente. Então, o nosso dia a dia, quando a gente fala de dor inflamatório, é controlar dor e controlar edema. Então, a gente sabe que a inflamação pode ser incômodo pelo fato de inchar, mas a inflamação é muito importante para ele ter a reparação tecidual. Outra coisa muito importante de inflamação para a gente entender é que quando a gente, até agora o que a gente está falando de eu ter um trauma, ter destruição celular, ou ter uma infecção, ter destruição celular, a gente está falando de inflamação patológica, uma inflamação como uma resposta a um trauma, com uma resposta a uma infecção. Mas a gente precisa entender que várias células do nosso corpo, vários tecidos, células sanguíneas, pele, tecido, células renais, mucosa do estômago, elas sofrem um processo de turnover, de renovação celular. Eu sempre brinco nas aulas dizendo que mesmo quem não gostava muito de histologia na faculdade, todo mundo conhece aquela palavra que ninguém esquece, apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada. Para que uma célula, entre aspas, ela se mata? Para que ela morre? Ela morre para fornecer subsídios, substratos para novas células. Tá? Qual é um dos substratos extremamente importantes que elas têm para oferecer? Justamente o fosfolipídio. Então, na realidade, esse slide que a gente está vendo aqui, ele acontece, ou seja, a cascata da inflamação, ela acontece tanto em áreas que sofreram um trauma recente, é o que a gente chama muito de inflamação patológica ou resposta inflamatória, vamos dizer assim, tá? Mas ela também acontece em áreas sadias, que é o que a gente chama de inflamação fisiológica. Então, todo mundo sabe aquela história. Não sei se isso é verdade para odontologia ou não, mas por que quando um paciente usa um anti-inflamatório por muito tempo, somente corticoide, mas a princípio qualquer um, por que ele tem chance de ter problemas de pele? Por que ele tem chances de ter problema de estômago? Por que ele passa a ter várias discrasias sanguíneas, vários problemas na coagulação? Por que ele pode ter problemas renais? Tá? De maneira bem resumida, porque o uso de anti-inflamatórios por muito tempo, tá? Muito tempo a gente vai discutir daqui a pouco, ele vai impedir a inflamação fisiológica. Então, quando a gente usa um anti-inflamatório pós-cirúrgico, pós-manipulação odontológica, a gente quer impedir se for possível, que a gente vai discutir agora, a inflamação fisiológica. Perdão, a gente quer impedir a inflamação patológica. E, se possível, mexer o mínimo possível na inflamação fisiológica. Isso vai ficar para a pergunta 5. Mas ainda na pergunta 4, uma coisa que todo mundo sabe. Que se eu uso um anti-inflamatório esteroidal, um corticoide, eu estou trabalhando mais alto na cascata, na fosfolipase A2, tá? Ou seja, eu impeço, teoricamente, todo o processo de acontecer. Se eu estou usando um anti-inflamatório não esteroidal, eu trabalho na ciclooxigenase, ou seja, eu trabalho um pouco mais baixo. E aí também uma hora, que daria para a gente discutir horas, normalmente em aula isso rende bastante, onde eu faço duas perguntas bem parecidas. Tá? A primeira com uma resposta bem óbvia, a segunda que daria horas para a gente discutir. Então, a primeira pergunta é: quem é um melhor anti-inflamatório? Esteroidal ou não esteroidal? Tá? Não tenha dúvida que essa pergunta tem uma resposta muito fácil.
Se o esteroidal ele é um anti-inflamatório que trabalha mais alto na cascata, teoricamente ele impede a cascata inteira de acontecer, enquanto que o não esteroidal trabalha de um lado dela. Então, se a pergunta é qual é o melhor anti-inflamatório, tá? Eu não tenho a menor dúvida que o melhor anti-inflamatório são os corticoides, anti-inflamatórios esteroidais. Mas quando eu pergunto, a segunda pergunta, bem parecida, qual é o melhor anti-inflamatório para ser utilizado em odontologia, é quase como se eu perguntasse: será que eu preciso de um corticoide em odontologia? Será que o edema do meu paciente em odontologia é tão grande que eu preciso inibir totalmente a resposta inflamatória dele para ele ter zero de edema? Tá? A minha opinião, e aí não é o que a gente vai discutir, eu vou discutir isso quando a gente for conversar de inflamação, de controle de dor em pós-operatório de cirurgia, implante, que é o que eu sei fazer, eu costumo dizer que, na minha opinião, não como professor de farmacologia, mas como professor de cirurgia, de implantodontia, que uma boa combinação de um anti-inflamatório não esteroidal com uma grande quantidade de gelo nas primeiras 48 horas, tá? Isso é tão bom quanto para o controle de inflamação, tá? Quanto o corticoide, praticamente o mesmo resultado, sem inibir a reparação tecidual. Tá? Então, isso, eu não estou dizendo para vocês que o corticoide não deva ser usado, ao contrário, na pergunta 8 a gente vai falar até um pouquinho dele, mas o que eu estou dizendo para vocês é, na minha opinião, mais uma vez, não como professor de farmacologia, mas como professor de cirurgia, professor de implantodontia, que eu só faço isso no meu consultório, eu acho que usar, na grande maioria das vezes, em consultório, tá, um anti-inflamatório não esteroidal associado a muito gelo nas primeiras 48 horas é tão eficiente quanto usar o corticoide do ponto de vista de controle de edema, não impedindo a reparação tecidual. Mas aí não importa. A pergunta é: você pode usar não esteroidal ou usar esteroidal? Ótimo. Agora, na pergunta 5, vamos esquecer se você gostar de corticoide. Se você gostar de corticoide, a gente volta a falar dele na pergunta 8. Tá? Eu resolvi usar o não esteroidal. Qual usar? Qual é a diferença deles? Então, voltamos naquela história de inflamação patológica e inflamação fisiológica. Vou voltar o slide rapidamente, nesse momento aqui onde a gente estava, onde a gente entendeu que essa cascata da inflamação ela é uma cascata tanto patológica quanto fisiológica, tá? Então, alguns estudos de 30, 40 anos atrás, aproximadamente, tá? Eles chegaram a uma conclusão um pouco precipitada na época, né? Na época interessante, hoje a gente sabe que existe um pouco de exagero nessa conclusão, mas eles coletaram ciclooxigenase de áreas saudáveis, onde acontecia uma inflamação fisiológica, uma reparação tecidual sadia, mucosa do estômago, pele, o trabalho foi feito em pele de coelhos, tá? E coletaram material, coletaram ciclooxigenase de áreas que foram submetidas recentemente a trauma. E aí, nessas duas áreas, eles perceberam que existiam, na época, dois tipos de ciclooxigenase, dois tipos de cóccix diferentes. No nosso lado esquerdo do slide, nas áreas fisiológicas, nas áreas de renovação celular, eles perceberam que existia a COX-1, que eles chamaram de COX boa, COX fisiológica, COX constitutiva, e que na área de trauma recente, área de reparação tecidual, área de resposta inflamatória, que existia uma COX-2. Hoje a gente sabe que essa definição foi hoje ela é um pouco errada. A gente sabe sim que a COX-1 ela predomina em áreas fisiológicas, mas ela também existe em áreas patológicas. E que a COX-2 predomina em áreas patológicas, mas ela também é uma COX fisiológica. Mas se a gente pegar essa ideia original dos autores, tá? O que não é errado porque a gente vai discutir agora, vamos imaginar que a COX-1 é a COX fisiológica e que a COX-2 é a COX patológica. Isso sendo uma verdade para a gente, entenda que quanto mais um anti-inflamatório não esteroidal atuar em COX-1, mais tóxico ele vai ser. E quanto mais um anti-inflamatório não esteroidal atuar na COX-2, mais potente ele vai ser. Então, nenhum mistério que o anti-inflamatório não esteroidal ideal seria aquele que tivesse uma baixa ação, a menor ação possível sobre COX-1 e tivesse a maior ação possível sobre COX-2. Isso é perfeito. E aí a gente vai estudar os três grandes grupos.
tá? Os anti-inflamatórios, isso aqui é uma foto do próprio livro de terapêutica, onde mostra, vamos nos preocupar basicamente com o título, onde mostra que os anti-inflamatórios não esteroidais são divididos em 3 grupos. Vamos chamar da esquerda para a direita de grupo 1, 2, 3 para facilitar o nosso bate-papo. O grupo 1 seria aquele grupo dos inibidores não seletivos, aquelas drogas que atuam tanto em COX-1 quanto em COX-2. Chama atenção para vocês olharem bem o que está escrito entre parênteses, é o ponto mais chave para a gente. Tá? O grupo 2 são os inibidores seletivos, aqueles que atuam tanto em COX-2, que atuam preferencialmente em COX-2, perdão, e o grupo 3, os inibidores específicos, aqueles que atuam quase exclusivamente em COX-2. Repara, gente, que nesse slide, nessa foto do livro, no primeiro grupo eu tenho 5 drogas, no segundo eu tenho 2, no terceiro eu tenho 2. Obviamente não estou dizendo que só existem essas drogas. Tá? Dentro do livro de terapêutica, o livro que a gente está falando o tempo inteiro, eu optei por discutir detalhadamente essas 9 drogas anti-inflamatórias não esteroidais, que são os mais usados ou os que têm mais indicação em odontologia. Tá? E aí, nesse momento, é engraçado que dentro da aula, talvez é o momento de uma aula presencial, o momento de maior discussão, onde eu pergunto, vamos lá, desses 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, qual é? Até sou estranho que eu vou perguntar agora como eu brinco. Primeiro, qual é o pior, qual é o melhor desses grupos, ou seja, qual grupo é o mais potente e qual grupo é o menos pior, ou seja, qual grupo é menos tóxico. Se eu voltar o slide rapidamente, a gente está vendo que toxicidade tem a ver com ação em COX-1, potência tem a ver com ação em COX-2. Então, não tenha dúvida que quando a gente olha esse slide, de acordo com quando a gente vai andando para o lado direito, a ação em COX-1 vai diminuindo. Então, certamente, se eu chamar de grupo 1, 2 e 3, o grupo 2 e 3, o grupo 2 é menos tóxico, teoricamente, do que o grupo 1, tá? E o grupo 3 é menos tóxico. Agora, o grande erro que a gente tem é quando eu pergunto qual desses grupos é mais potente, ou seja, qual grupo é mais eficiente contra COX-2, eu geralmente escuto como resposta clara, é o grupo 3 também. E eu digo, tem que tomar muito cuidado com o que está escrito. Porque se a gente pegar o que está entre parênteses, ali está escrito que o primeiro grupo atua em COX-1 e em COX-2. Que o segundo grupo atua preferencialmente em COX-2. E que o terceiro grupo atua quase exclusivamente em COX-2. Então, a gente quase lê isso da seguinte maneira. O grupo 1 é bom em COX-1 e COX-2. O grupo 2 é muito bom em COX-2 e o grupo 3 é fantástico em COX-2. E não é isso que está escrito. O que está escrito é que o primeiro grupo ele é inespecífico. Ele atua tanto em COX-1 quanto em COX-2. Quando eu leio que o segundo grupo atua preferencialmente em COX-2, não está dizendo que ele é fantástico em COX-2. Está dizendo simplesmente que ele atua menos em COX-1. E quando está escrito que o inibidor específico atua quase exclusivamente em COX-2, isso não está dizendo eu sou perfeito em COX-2. Está dizendo que simplesmente eu não atuo em COX-1. Então, acredite, quando eu ando para a direita, do grupo 1 para o grupo 3, realmente a toxicidade tende a diminuir. Mas a potência não. Eu tenho drogas muito potentes no primeiro, no segundo e terceiro grupo. Eu tenho drogas pouco potentes no primeiro, no segundo e no terceiro grupo. Então, se a gente resumir o que a gente falou até agora, qual desses grupos é o menos tóxico? Qual desses grupos é o mais potente? Só resumindo, ser menos tóxico significa atuar menos em COX-1. Ser mais potente significa atuar mais em COX-2. E o que a gente viu é que, vamos resumir até esse momento aqui, vamos parar e pensar. Beleza, Renato, eu concordei com você. De acordo com quando eu ando para a direita, a toxicidade diminui, a potência não. Mas por que se quando eu ando para a direita, a toxicidade diminui, a potência não aumenta? Está dizendo que o grupo 2 é melhor que o 1, que o grupo 3 é melhor do que o 2. E se eu esquecer dinheiro, se eu esquecer valor, por que a gente não usa essas drogas, Celebra, Plexige, Arcoxia, por que a gente não usa essas drogas no nosso dia a dia, de rotina? Porque são drogas que, para torná-las, deixa eu voltar um slide, para torná-las viáveis do ponto de vista financeiro, para o paciente usuário crônico, então, vamos imaginar, os medicamentos são feitos pensando, basicamente, na medicina, naquele usuário crônico, aquele paciente que vai ter que tomar um medicamento, não por 7 dias, mas por 1 mês, 2 meses, a vida inteira. Alguém consegue imaginar alguém tomando ibuprofeno todos os dias, durante 2, 3, 4 meses, tomando diclofenaco durante esse tempo?
Não, porque como são drogas do primeiro grupo que atuam muito em COX-1, o uso prolongado delas torna essas drogas muito tóxicas. A pergunta é, no nosso paciente de dia a dia de odontologia, um paciente saudável, será que usar 2, 3, 4, 5 dias de um anti-inflamatório não esteroidal, mesmo que do primeiro grupo, vai ter algum efeito importante sobre COX-1? A resposta é não. Então, ótimo, Renato. Eu até sei que o grupo 1 não vai fazer mal para o meu paciente. Mas por que não partir para o grupo 3? Porque no grupo 1, talvez, usando 3, 4, 5 dias, não faça mal para o meu paciente, mas o do grupo 3, com certeza, não vai fazer. E aí entra a história. O grupo 3, como ele é um grupo altamente seletivo, como ele atua quase que exclusivamente sobre COX-2, tanto por uma questão de mercado, para tornar ele financeiramente mais viável, como uma questão de comodidade do usuário crônico, aquele paciente da medicina que tem que usar o remédio por 3, 4, 5, 6 meses, geralmente eles são drogas preparadas para intervalos longos. Tá? Em vez do paciente como o nosso, ibuprofeno, tomar 4 vezes ao dia, diclofenaco 3 vezes ao dia, é aquele paciente que ele vai tomar medicação 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E não tenham dúvida, gente, tomar, para a gente que trabalha, lembra, a gente trabalha com dor inflamatória aguda. Para a gente que trabalha com dor aguda, o que a gente precisa trabalhar são medicamentos que mantêm, olha a palavra-chave aqui, nível sérico constante. Então, nós temos que trabalhar com drogas que têm um intervalo entre as doses muito pequenas. Quando você usa droga 1 vez ao dia, o nível dela oscila bastante. Quando você usa uma droga várias vezes ao dia, você tem um nível sérico mais constante. Então, o grande problema das drogas seletivas, das drogas específicas do terceiro grupo, é como o paciente toma ela 1 vez por dia, ela acaba tendo um nível sérico muito mais baixo, muito mais oscilante. Tá? Então, é por isso que eu prefiro as drogas do primeiro e do segundo grupo com intervalos menores. Ah, mas as drogas vão causar toxicidade no meu paciente. Gente, num paciente saudável, tá? Se o fato de simplesmente você não usar comprimidos que têm uma degradação gástrica e usar líquido ou usar draja ou usar cápsula, você tira a degradação do medicamento do estômago e joga para o intestino e torna essa droga segura. Então, para mim, as drogas do terceiro grupo, simplesmente pelo intervalo delas prolongado, tá? E também por serem pouca ação em COX-1, elas são muito indicadas com dores inflamatórias crônicas. Dentro da odontologia, acho que o grande exemplo é para quem trabalha com DTM. Tá? Então, para mim, nós não vamos ficar discutindo característica de cada um separado, mas o ibuprofeno, pela sua segurança, o diclofenaco pela ação analgésica dele e a nimesulida por atingir um nível ósseo sensacional. Então, ibuprofeno por segurança, diclofenaco por, além de ação anti-inflamatória, ação analgésica e nimesulida por um elevado nível ósseo, eu acho que são as 3 melhores drogas para a gente usar. Tá? E dentro de cada especialidade da odontologia, existe a nuance daquelas que funcionam bem. Eu acho que na cirurgia oral, qualquer uma das 3 se resolve muito bem a nossa situação. Tá? E aí, a gente já não falou de corticoide, mas entra a dipirona. O que a dipirona faz, gente? A dipirona, ela trabalha de uma maneira diferente. Esse desenho, a gente já conhece, esse desenho da esquerda a gente já conhece, mas a dipirona, por que a gente diz que a dipirona tem 0 de efeito anti-inflamatório? Porque a dipirona, ela não trabalha na sensibilização, ela não trabalha na transmissão, ela não trabalha na interpretação. Ela, tá? Os nossos receptores, quando você tem um trauma, os mediadores químicos são formados, ou seja, você está tudo pronto para ter dor, calor, rubor e tumor. Tá? Os mediadores químicos, eles sensibilizam os nossos receptores, eles fazem vasodilatação, eles fazem aumento da permeabilidade capilar e a dipirona. Depois que os mediadores químicos sensibilizaram os nossos receptores, perdão, vou voltar, a dipirona deprime, tá? Ela deprime, deixa eu só passar, esses nossos receptores que foram sensibilizados. Perdão, só voltar, o mouse está sensível aqui. Mas ela deprime esses nossos receptores que foram sensibilizados. Se ela deprime os nossos receptores já sensibilizados, 2 verdades. Primeiro, ela é um analgésico de ação periférica. Segundo, ela tem 0 de ação anti-inflamatória. Tá? E terceiro,
se ela deprime os nossos receptores já sensibilizados, ela é a única de todas as drogas que a gente falou até agora que ela pode ser usada SOS, em caso de. Tá? Muita gente, quando usa, por exemplo, paracetamol como analgésico, além da toxicidade dele, que a gente mereceria um dia inteiro só para falar de toxicidade do paracetamol, mas eu vejo muita gente que usa paracetamol para escrever paracetamol em caso de SOS. Gente, ninguém prescreve nimesulida em caso de edema, ibuprofeno em caso de vermelhidão, diclofenaco em caso de tumor, de rubor. Então, anti-inflamatório não esteroidal, ele tem que trabalhar na cascata, ele tem que agir antes que o mediador químico seja usado. Então, se por algum motivo, não acho como primeira opção, mas se por algum motivo você tiver que usar o paracetamol como analgésico de primeira escolha num paciente, somente se ele for alérgico, ou até mesmo ibuprofeno em doses mais baixas como analgésico, não passe essas drogas SOS em caso de dor. Tá? A dipirona pode. Tá? A gente vai falar um pouco mais dela no final. Quando a gente fala de corticoide, eu brinco muito na hora da aula de farmacologia. Eu digo que quando eu escrevi o livro, e o capítulo de analgésico anti-inflamatório foi o último a ficar pronto, é o maior capítulo do livro disparado, tá? E eu brincava, como eu não gosto de usar corticoide no dia a dia, eu brincava que quando eu pegava um artigo que falava super bem do corticoide, dava vontade de esquecer ele. Mas claro que não, tá? Busquei. E o que eu posso dizer para vocês não adianta eu dizer para vocês, Renato, qual é o melhor corticoide, tá? Porque não é o meu dia a dia. O que eu posso dizer para vocês, baseado na literatura, a literatura científica comprovada sobre isso mostra que se você quiser usar um anti-inflamatório esteroidal como sua primeira escolha, tá? A única posologia consagrada na literatura científica é você usar dexametasona ou betametasona, que são drogas de liberação lenta, com uma única dose pré-operatória, tá? De 4 miligramas 1 hora antes ou imediatamente antes do seu procedimento. Renata, eu uso 8 miligramas na véspera, 4 miligramas depois, 4 miligramas depois. Dá certo? Dá. E eu brinco dizendo, isso não é ciência, isso é simpatia. Se deu certo, se está dando certo no seu consultório, mantém isso, não sou eu falando para você mudar. Agora, se você quer embasamento científico, em consultório, eu não estou falando, gente, de traumatologia, eu não estou falando de cirurgia ortognática, eu não estou falando de pacientes com traumas severos de face, nada disso. Estou dizendo no dia a dia do nosso consultório. Tá? Dexametasona ou betametasona, 4 miligramas em dose única pré-operatória, tá? É o suficiente. Eu, basicamente, só uso em 3 situações. Tá? Quando o paciente, por algum motivo, muitas vezes até social, trabalho, voltar à normalidade, precisa ter um edema 000, eu uso, tá? Mas mantém todo um cuidado pós-operatório com esse paciente. Quando o paciente tem grandes discrasias sanguíneas, obviamente conversando com o médico dele, mas a gente sabe que os corticoides não trabalham na ciclooxigenase, na COX, então eles não impedem, não atrapalham a agregação plaquetária, tá? E apesar de não ser comum, muitas vezes o paciente ele é alérgico a diversos anti-inflamatórios não esteroidais e aí sim, não é comum uma pessoa ser alérgica a corticoide. Pode existir, mas não é o comum. Tanto que o corticoide é uma das drogas utilizadas no tratamento de uma reação alérgica. Então, o meu paciente que tenha que às vezes fazer 4 sisos, por exemplo, ou uma cirurgia muito grande de implantodontia, e que por condições sociais, trabalho, voltar à vida dele normal, ele precisa daqui a 2, 3, 4 dias, tá com 0 de edema, tá? Isso me preocupa do ponto de vista de higienização, aí entra um outro ponto que a gente teria que discutir, não é o que eu faço de conduta, de rotina, mas se aquele meu paciente precisa ter praticamente 0 de edema, tá? Por qualquer motivo que seja, eu uso corticoide. Se ele tem problemas de agregação plaquetária, numa conversa com o médico, é provavelmente usar o corticoide. E, obviamente, se ele é alérgico a diversos anti-inflamatórios não esteroidais, não tem jeito, a gente tem que lançar a mão do corticoide. Nessa posologia de 4 miligramas 1 hora antes. Tirando essas situações, eu, Renato, no meu dia a dia, tá, utilizo os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? E em situações de dores extremas, tá? O pessoal fala assim, anti-inflamatório, analgésico de ação central, opioide derivado da morfina, o Tilex de 30 miligramas, por exemplo, ele é muito importante em cirurgia. Gente, talvez a especialidade que mais precise lançar mão dos analgésicos de ação central seja justamente a endodontia.
e talvez seja a especialidade que trabalhe com dores mais fortes, tá? Mas eu costumo dizer que os analgésicos de ação central, que trabalham na interpretação, portanto, são drogas de ação central, o uso prolongado deles, o que teoricamente não tem nada a ver com a odontologia, o uso prolongado deles pode causar dependência, pode causar resistência, não tem a ver com o uso de 1 a 2 vezes, tá? Também mereceria um dia inteiro só para a gente conversar de efeitos bons e efeitos nocivos dos anti-inflamatórios, dos analgésicos de ação central, dos opioides, mas eu acho que em algumas situações, já que a gente está passando rápido por todas as drogas para controle de dor, eu acho que é uma situação que eles também podem ser usados, não no dia a dia, não de rotina, mas em algumas situações específicas. Tá? E a pergunta 10, que é uma pergunta que eu faço muito em aula, eu brinco assim, imagina que você acabou de fazer uma cirurgia, tá? Bem grande, e você precisa passar agora aquela tríade clássica para um paciente, tá? Que todo mundo, infelizmente, que a maioria passa. Você quer passar um antibiótico, não vamos discutir isso agora, mas dificilmente esse antibiótico vai sair da amoxicilina, a não ser que o paciente seja alérgico, tá? Você quer passar um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório deve ser provavelmente a ibuprofeno ou a nimesulida. Eu gosto do diclofenaco, mas a maioria das pessoas hoje não usa, diz que é droga de antigamente. E o analgésico, que geralmente é a dipirona. E aí, nessa hora, é a hora que eu peço para cada aluno separadamente, falo assim, me diga o seu esquema. Quantos dias de antibiótico? Quantos dias de anti-inflamatório? Quantos dias de analgésico? E é aquela hora que eu falo que surgem as duas síndromes clássicas da prescrição. Primeiro, que a gente vai falar mais na aula de antibiótico, é o cara colocar o antibiótico 7 dias. É a síndrome dos 7 dias. Tá? Isso a gente vai entender na aula de antibiótico, que num pós-operatório, simplesmente para profilaxia, ou seja, o paciente não está com área infectada, nada, não tem a menor lógica para se usar 7 dias. Mas não é o nosso tópico hoje. Nosso tópico para a gente terminar é, quando eu peço para ele prescrever, eu costumo dizer que geralmente vem o que eu brinco na aula dizendo síndrome dos números ímpares. O cara diz 7, 5 e 3. Acho que em 15, 20 anos dando aula disso, eu nunca vi ninguém dizer uso 6 dias, 4 dias, 2 dias. Tá? Todo mundo gosta dos números ímpares. Às vezes chego 10, né? Às vezes chego 2, mas geralmente 7, 5 e 3. E o que me assusta nessa prescrição, não do 7, o 7 é antibiótico, vamos deixar para lá. O que me assusta na prescrição do 5 e do 3? O cara diz assim, 5 dias de nimesulida, por exemplo, e 3 dias de dipirona. Ou 5 dias de ibuprofeno, e 3 dias de dipirona, ou até mesmo 5 dias de um deles, de qualquer anti-inflamatório, e a dipirona em caso de dor. E aí a pergunta que eu faço, quando alguém diz, por exemplo, 5 dias de nimesulida e 3 dias de dipirona, eu falo, bom, beleza. Agora me responde o seguinte, você no terceiro dia parou a dipirona e manteve a nimesulida no quarto e no quinto dia. Para que serve essa nimesulida no quarto e no quinto dia? Aí a pessoa fala, para o paciente não sentir nenhuma dor. Ué, para ele não sentir nenhuma dor, a gente acabou de cortar o analgésico que tinha na prescrição. Então, o que me assusta muito nas prescrições, vamos tirar totalmente antibiótico desse momento, é que eu não sei quantos dias você vai prescrever. Mas, na minha opinião, o analgésico, a dipirona, ela tem que ser passada, no mínimo, pelo mesmo tempo, tá? Ou mais tempo, que é o que eu uso, do que o anti-inflamatório não esteroidal. Então, eu costumo dizer que, para a gente entender o que se usar para controle de dor inflamatória, se eu falo o seguinte, eu tirei um siso hoje, talvez siso seja o melhor exemplo. Eu tirei um siso hoje de um paciente. Por que daqui a 24 horas ele está inchado? Simples, ele está inchado como resposta inflamatória ao trauma. Afinal, a resposta inflamatória leva aí 42 horas para acontecer. Tá? Então, é normal que de hoje para amanhã ele incha. Tá? Aí, se eu olhar esse paciente 48 horas depois, ele vai estar mais inchado ainda. Simples. Resposta inflamatória, ela leva 48 horas. Esse é o grande problema quando você usa anti-inflamatório não esteroidal, junto com gelo, que se você não orientar bem, o paciente coloca muito, muito gelo no primeiro dia. Mas no segundo, ele acha que não precisa mais. E, na verdade, o segundo dia inteiro, até ele completar 48 horas, 42, né? Mas vamos arredondar, 48 horas, ele precisa trabalhar com bastante gelo no local. Então, nada estranho. Eu tirei um dente hoje, eu fiz uma cirurgia invasiva hoje, que amanhã o paciente esteja um pouco inchado, tá? E que depois ele esteja mais inchado. Então, vamos transformar em dia. Hoje é sexta-feira, tá? Então, eu fiz uma cirurgia sexta-feira à tarde. É normal, tá, que o paciente no sábado esteja inchado
é normal que no domingo ele esteja mais inchado. E aí eu brinco o seguinte, imagina que você vê esse paciente de novo na segunda-feira, terceiro dia, e ele está mais inchado ainda. Por quê? E aí fica aquele burburinho e eu brinco na aula dizendo, quem souber me avisa. Por quê? Terceiro dia pós-manipulação, de um siso onde não havia uma infecção, tá, de uma cirurgia limpa, é muito tarde para uma resposta inflamatória a um trauma e é muito cedo para uma resposta inflamatória a uma infecção. O normal é a gente opera hoje, amanhã ele incha um pouco, no dia seguinte ele incha um pouco, no terceiro ele não acontece nada, a partir do quarto dia ele começa a diminuir. Mas se ele, a partir do quarto dia, ao invés dele diminuir, ele começou a diminuir e no quarto ou quinto dia, ou seja, do quarto dia em diante, ele incha mais, tá? Não tenha dúvida. Isso é uma resposta inflamatória, mas não é mais uma resposta inflamatória ao trauma. É uma resposta inflamatória a uma infecção. Então, se você passar anti-inflamatório não esteroidal por mais do que 2, vamos arredondar, tudo bem, 3 dias, você não está passando um anti-inflamatório só para controlar em resposta inflamatória ao trauma. Já está controlando uma resposta inflamatória a uma infecção. Talvez você esteja começando, entre aspas, a tratar uma infecção, tratar uma inflamação como resposta a uma infecção, você pode mascarar um quadro infeccioso. Então, na minha opinião, que eu digo muito em cirurgia oral, se o meu paciente de um siso no quarto ou quinto dia ele começar a ter uma infecção pós-operatória por falta de higienização ou pelo próprio procedimento, eu quero saber o mais rápido possível. E aí é um dos pontos de eu não usar anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo, aí um dos pontos para eu não usar corticoide. Eu quero que meu paciente tenha um nível legal de anti-inflamatório para dar um conforto para ele não inchar muito, 2 dias, tá? Junto com o gelo. A partir do terceiro, quarto dia, a gente sabe que o gelo não tem mais nenhum papel, ele vai suspender, e se ele continuar usando anti-inflamatório, não como controle de dor, mas se ele continuar usando anti-inflamatório como controle de edema, esse pode me mascarar, tá? Demorar eu ver um quadro infeccioso. Então, o meu protocolo é bem simples. Eu costumo dizer, está escrito nessa parte vermelha que a gente conversou, a utilização de um anti-inflamatório não esteroidal por um tempo maior do que 3 dias não apresenta nenhuma indicação, com exceção de controle de dor. É por isso que é melhor eu fazer só o analgésico. Além disso, depois desse terceiro dia, ainda pode inibir uma resposta inflamatória à infecção. Então, o meu protocolo, para a gente terminar, transforma em matemática. Tá? Eu, geralmente, quando faço uma cirurgia, tá? Eu faço o anti-inflamatório não esteroidal por uma quantidade X de dias, como a gente vai ver, 2 a 3 dias. A dipirona eu faço regular, não faço SOS, 1 dia a mais, tá? E X mais 1, e X mais 2 eu faço ela SOS, ou seja, significa que a minha rotina, tá? Lógico, se eu tiver um paciente que eu sei que sinta muita dor, que tenha um estímulo doloroso muito exacerbado, eu posso até ampliar isso, mas dentro do normal, aquele sisozinho tranquilo, aquela cirurgia de implante extremamente tranquila, eu passo o anti-inflamatório não esteroidal, não vou discutir antibiótico hoje, eu passo o anti-inflamatório não esteroidal por 2 dias. Se eu cortar a dipirona já nesse dia, eu costumo dizer que se você cortar os 2 medicamentos no mesmo dia, o paciente se sente órfão de medicação e ele vai sentir dor psicológica, mas vai sentir. Então você tem que fazer, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico, um desmame desses medicamentos, tá? Para o paciente não se sentir abandonado do ponto de vista de controle de dor. Então, numa cirurgia pequena, 2 dias de anti-inflamatório, a dipirona regular durante 3 dias e a dipirona SOS a partir do 4º dia. Numa cirurgia um pouquinho maior, tá? Eu aumento um dia, passo 3 dias direto de anti-inflamatório não esteroidal. Só adianto para vocês que o que vocês estão vendo de 2 dias de anti-inflamatório não esteroidal numa cirurgia de médio porte, 3 dias numa cirurgia de grande porte, geralmente coincide com o tempo que eu passo antibiótico também. Então, só para a gente adiantar uma conversa futura, eu geralmente passo antibiótico num pós-operatório, de uma área que não esteja infectada, nada, 2, 3 dias. Tá? Então, resumindo isso, o meu protocolo é, numa cirurgia de pequeno porte, no primeiro, segundo dia, o paciente vai estar tomando ibuprofeno, de 6 em 6, nimesulida de 12 em 12, ou diclofenaco, de 8 em 8, com a dipirona,
500 miligramas de 6 em 6 horas, alternando os horários, ou seja, não fazendo os dois juntos, para manter sempre uma medicação com efeito analgésico. No terceiro dia, eu ainda mantenho a dipirona regular. No quarto dia, a dipirona SOS em caso de dor. Numa cirurgia de maior porte, vamos botar para cá, numa cirurgia de maior porte, simplesmente no primeiro, segundo, terceiro dia, a dipirona, o ibuprofeno, o animesolida, o diclofenaco regulares, a dipirona também de 6, também alternando com anti-inflamatório, só que aqui surgindo a possibilidade dela se tornar 1 grama de 6 em 6 horas. Vamos estar bem abaixo ainda do nível tóxico dela. Tá? Pequeno e médio porte, sempre 500. Grande porte, eu posso optar por trabalhar com grama. Tá? Quarto dia, dipirona, também de 500 ou de 1 grama regular, tá? Num adulto, claro, e a partir do quinto dia, SOS. Tá? Então, gente, estamos chegando ao final dessa aula. Eu estou colocando aí a foto da Certo, mas é basicamente para a gente ter o meu e-mail. Tá? Essa aula, hoje ainda ou amanhã, nas próximas horas, essa aula vai estar no nosso canal do YouTube. E eu queria que vocês aproveitassem tanto pelo meu Instagram, Renato Aloda Fontoura, ou pelo meu próprio e-mail, ou pelo próprio YouTube, pelos comentários, tá? Dissessem o que vocês estão achando dessas nossas aulas e criássemos um canal realmente para a gente discutir o assunto, tá? Eu me coloco totalmente à disposição de vocês por e-mail, que eu coloquei ali e que está na aula, ou pelo Instagram ou pelo próprio YouTube para tirar qualquer dúvida, tá? Só lembrando, essa é a primeira aula do nosso bloco de terapêutica, que a gente terá 4 temas para discutir, tá? E lembrando que ainda nessa semana agora, semana pós-Páscoa, semana de 13 a 17, a gente já tem lá o vídeo no nosso canal, primeira parte de emergências médicas, a gente vai ter esse vídeo da primeira parte de terapêutica medicamentosa. E nessa semana ainda, pós-Páscoa, semana de 13 a 17, nós teremos um vídeo de introdução à implantodontia, técnica cirúrgica, com um vídeo demonstrativo mostrando sequência de perfuração e instalação do implante, bem beabá, bem passo a passo da instalação de um implante cônico, cilíndrico, HE, Cone-Morse, que sequência de que brocas utilizarem. Teremos depois um vídeo sobre reestruturação da face masculina de harmonização orofacial com o professor Rogério Comeiro, tá? E teremos um vídeo sobre escolha de cor, né, parte dentística, de prótese, de estética, com o professor Vinícius Salgado. Tá? Agradecer mais uma vez, tá, as pessoas que estão acompanhando o nosso canal e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, gente. Boa noite a todo mundo.